Olá, gurizada! Tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito utilizado nos laboratórios de analítica, porque são técnicas que não se dissociam mais, que é a cromatografia e a espectrometria, né? Algumas ainda associadas com espectroscopia. Então, nós vamos falar diretamente de algumas técnicas de cromatografia, em especial aí o HPLC, a cromatografia líquida, que é a mais utilizada em conjunto com a espectrometria de massas. Né? E qual é o grande objetivo disso? Separar componentes e identificar e também quantificar esses componentes de uma amostra. Então, vamos nessa. A cromatografia, pessoal, tem como princípio básico a separação de componentes de uma mistura. Então, vamos imaginar uma solução, né, em que nós precisamos separar os componentes que fazem parte dessa solução. Essa separação, ela vai se dar a partir, então, de interações e características físico-químicas desses componentes da amostra com os componentes da chamada fase estacionária e da chamada fase móvel. Então, observem na figura que a amostra vai estar em contato com esses dois componentes. E o que a gente não pode tirar da mente é que essa amostra, assim como os componentes da fase estacionária e da fase móvel, possuem propriedades físico-químicas, seja de atração, seja de repulsão, e que isso vai favorecer, né? Nós vamos trabalhar a favor com essas características para promover essa separação. Então, tanto os componentes de fase estacionária, fase móvel e amostra, eles estão em um contato íntimo. Nessa figurinha, vocês vão ter uma ideia melhor já do que a gente está falando. Então, nós temos aqui um papel de celulose, e vocês estão vendo aqui que nós temos a separação de componentes, como por exemplo nesse quarto caminho aqui, onde está passando o meu mouse, né? Que nós temos a separação aí de componentes com cores também, né? De cores diferentes, né? O azul e o amarelo provavelmente era algo com uma cor verde. Então, ele está sendo separado, essas cores estão sendo separadas. Então, nós temos o papel, que seria uma fase estacionária, é algo imóvel, é algo que está imobilizado, que está preso a um suporte, né? E ele é planar e que ele, então, é sólido. Então, essa é a nossa fase estacionária. Nesse outro exemplo, nós temos uma coluna de sílica, cheio de sílica dentro dela. Então, nós temos também aqui a sílica como o nosso componente de fase estacionária sólido, tá? E a fase móvel, o que é? A fase móvel é aquilo que está em contato com essa fase estacionária e com a minha amostra e que vai fazer, então, com que a minha amostra se mova ao longo desse material de forma colunar ou de forma planar, desse material que faz parte da minha fase estacionária. Então, a fase móvel é quem veicula a amostra, é quem conduz a passagem da amostra, seja aqui, como a gente está vendo na figurinha, essa separação, seja ao longo da coluna que o meu material, então, ele vai passando, né, por essa areinha, por essa sílica e vai sendo separado por diferentes características. Pode ser por tamanho, pode ser por afinidade química, pode ser por falta de afinidade química, né, no caso do material estar adsorvido. Então, existem diferentes formas que a gente usa para fazermos esta separação. Tá? Esta fase móvel, gente, ela pode ir mudando ao longo do processo. Ela pode começar com uma solução mais polar e terminar com uma solução menos polar, dependendo da característica daquilo que eu quero separar, tá bom?
A fase móvel, então, ela pode ser líquida, geralmente, ou ela pode ser gasosa, ou um fluido aí que a gente caracteriza como fluido supercrítico, tá? Então, são diferentes componentes que fazem parte, então, da técnica de cromatografia. Percebam que aqui nós temos esse líquido, né, uma solução que está em contato com a fase estacionária e que está permitindo a separação desses componentes. E aqui pela coluna eu vou colocar, né, e esse líquido, então, se for, né, uma fase móvel líquida, vai percorrer essa coluna e vai liberando os componentes um a um, dependendo do tempo em que eles vão ficando retidos nessa coluna, vão sendo liberados também em tempos diferentes, de acordo com a afinidade com a minha fase móvel ou não, né? Depende qual é a função que eu quero. Então, nós temos aqui um exemplo muito tranquilinho de como que funciona uma coluna cuja fase móvel, então, é um líquido. Então, eu tenho aqui a organização da minha coluna, que ela pode ter diferentes graus de sílica ou diferentes componentes ao longo da coluna. Essas colunas, elas são comerciáveis, né? Então, várias empresas, eu não vou ficar aqui citando o nome das empresas, mas vocês vão depois aí botar no Google para tirar essa dúvida, quanto que custa essas colunas, quantas amostras eu posso passar por essas colunas, que tipo de amostras, que tipo de coluna é boa para separar um composto do outro. Então, façam essa pesquisa que vai fazer, né, essa busca ativa de vocês, aumentar em muito o conhecimento sobre as cromatografias. Então, nós temos aqui uma coluna e eu tenho aqui esse produto, que é essa soluçãozinha, nesse momento é uma solução preta, é uma solução mista, que eu quero saber do que ela é formada. Então, eu coloco ela no topo da coluna e depois eu coloco, então, a minha fase móvel nesse terceiro passo. Quando essa fase móvel vai começar a descer pela coluna, eu já consigo observar aqui que a minha substância, que era uma única faixa preta, já está separada em outros 3 componentes, ó. 3 produtos nesse momento. E conforme, né, esse meu líquido desce, eu tô só recolhendo o líquido aqui embaixo. Não tem nada de cor diferente do líquido que eu coloquei. Então, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho mais desse meu solvente. E quando eu boto um pouquinho mais desse meu solvente, aquele componente preto, ele consegue, então, ser completamente dissociado num componente verde e num vermelho. Percebam que o meu verde e o vermelho já estão em camadas mais descendentes da minha coluna, já estão lá no ponto de recolhimento desse meu material, elas já não estão tão retidas no início da coluna, né? Elas já percorreram uma determinada distância. E aí, então, eu ainda continuo recolhendo o meu solvente. Se eu botar um pouco mais de solvente, ó, eu já tenho a liberação do meu primeiro produto. Então, quanto tempo e com quanto volume eu preciso para, nesta coluna específica, retirar o meu produto vermelho, né? E aí, então, eu já tenho aí a separação desse meu componente. Percebam que aqui a gente está tratando como cores, né? Mas isso pode ser usado aí para N materiais biológicos, materiais químicos complexos também. Então, tem uma aplicabilidade bastante grande. Se eu botar mais solvente, ó, o meu tempo de retenção do verde vai aumentando, mas eu ainda estou tirando o meu solvente. E mais um pouco, então, eu tenho a liberação do meu produto verde. Então, cada produto tem o seu tempo de liberação, ou quanto tempo ele consegue ficar retido, né, nessa coluna para depois ser colhido, né? Então, essa é a ideia da cromatografia, tá bom?
Então, a classificação das cromatografias vão depender aí de alguns fatores, como a configuração física do suporte, que tipo de material dentro dessa coluna eu vou pôr, né? Se eu vou falar em coluna, ou que tipo de substância estará naquele meu material planar. Qual é o estado físico das minhas fases, né? No caso de móvel, vai ser uma substância líquida, vai ser um gás que vai fazer essa separação, né? Vai ter alterações de pressão, vai ter uma cinética que conduz esse material. Se é numa fase estacionária, qual é o tipo de material físico, se vai ser sólido ou se vai ser líquido. E os mecanismos de preparação, né? Ou de separação, desculpa. Como que por exemplo, essa minha coluna vai fazer a separação desse material? Vai ser por tamanho, vai ser por adsorção, vai ser por partição, né? Então, existem aí diferentes características, como vocês estão vendo na figura, vai ser por bioafinidade, né? Vai ser o tamanho, que a gente chama por exclusão, vai ser por adsorção, eu vou ligar os elementos à minha coluna e depois eu vou liberar esses elementos. Então, esse mecanismo de separação é muito próprio e depende daquilo que eu quero separar, depende da minha fase móvel, que vai fazer com que isso aconteça mais rapidamente ou que seja mais retido para que eu possa separar melhor a minha solução. Tá? Então, o poder, por exemplo, adsorvente da sílica, que é aquilo que é bastante utilizado nos laboratórios, né, usando colunas de sílica, a sílica ela faz adsorção. O que quer dizer isso? Ela retém aquilo que é do meu interesse, então eu lavo a coluna, eu tiro tudo aquilo da coluna com o meu solvente que não tenho interesse, e depois eu libero, né? Eu solto só o componente que ficou retido, que ficou adsorvido ali ao meu material, né? Então, quanto maior a afinidade, significa que eu tenho, então, maior retenção, né? Quanto maior são as características que esse material se ligue à sílica, maior é a retenção dele. E aí, depois, eu preciso liberar esse material. Então, para liberar esse material, né? E aí vocês têm aqui uma tabelinha, né, daquilo que tem maior afinidade com a sílica, né? Então, aminas, no caso aí de proteínas, né, é aquilo que tem maior afinidade. E aí vocês têm essa coluna aí para vocês, essa figurinha para vocês olharem. Nessa tabela, nesse outro slide, vocês já têm aqui a polaridade dos solventes, ou seja, qual é o solvente mais ou menos polar, né, do mais polar, no caso água, ureia, ao menos polar, para soltar os componentes que foram adsorvidos, né, na minha coluna. E assim, então, eu consigo, né, extrair no final, né, do tempo aí de retenção, eu consigo extrair o meu material. Mas pensem também que essas colunas podem saturar. Essas colunas, se tiver algum material aí contaminado que você não saiba, também pode fazer com que esse contaminante esteja fixado a ela. Então, sempre cuidado, né, com o preparo, com a qualidade dos meus solventes. Eu não posso usar um solvente que não seja o máximo de pureza. Por quê? Porque os componentes extras daquele meu solvente, né, aquilo que é a impureza, pode também comprometer essa capacidade de separação e depois de identificação do meu composto, certo? Aqui nesse slide nós temos então um resuminho daquilo que os laboratórios conseguem fazer hoje em dia e como eles estão geralmente organizados. Então, nós temos uma maquinária, né, com umas mangueirinhas que entram, que saem, que volta e que passa por diferentes equipamentos, entre eles a coluna, né, que é esse elemento importante na separação desses produtos. Então, antes da gente seguir, nós precisamos
organizar aí as ideias. Então, nós temos os solventes, né, que são aqueles componentes da nossa fase móvel que vão ser puxados por bombas. Então, nós temos que calibrar esse material, nós temos que permitir um fluxo adequado de volume que vai ser conduzido por dentro da coluna, né, junto com a parte onde eu vou injetar a minha amostra, para que esse material, então, tenha esse fluxo adequado e a gente consiga fazer a separação. Essa coluna, então, que nesse desenho aqui está mostrando para nós a técnica de HPLC, ela também pode estar acoplada ao espectrômetro de massa. Então, percebam que eu estou falando aqui de um produto que é um cromatógrafo líquido para um produto que é o espectrômetro de massa. Qual é a diferença? O cromatógrafo, ele vai separar, né, pelas afinidades químicas do meu componente, e o espectrômetro, ele vai ionizar esse produto que foi separado para a gente poder identificá-lo. Então, nós temos aqui dois equipamentos que vão atuar juntos: o cromatógrafo e o espectrômetro, tá? Então, essa é a configuração que muitos dos laboratórios têm, inclusive os que nós temos aí na Unilab. Nós temos também agora o gasoso e nós temos outros acoplados aí também a infravermelho. Então, o IEDS, que é o instituto, né, que trabalha em cooperação com o curso de farmácia, que tem isso organizado num laboratório dito multiusuário. Nesse outro slide, traz a mesma coisa que a gente falou ali, né? Então, nós temos o cromatograma, que é o resultado gráfico daquilo que tem no nosso, que foi lido pela nossa coluna, e nós temos o resultado gráfico do nosso espectrômetro de massas, ou seja, cada pico que você está vendo no cromatograma, que corresponde a um produto que foi identificado ali pelo HPLC, por exemplo, ele vai ser desmembrado nesses picos, que são os picos que representam, né, as massas, né, o componente de carga que tem, então, de massa e carga que tem, a razão, né, massa-carga que tem cada um desses picos de identificação, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho antes, esqueci de um outro detalhe no slide anterior, que traz ali o nome, né, de uma professora da USP, que tem o curso completo de cromatografia de massas. Eu acho que seria muito legal se vocês nas férias ou agora, ainda durante as aulas, puderem complementar. É um curso aberto, não tem nada de certificado, mas é para conhecimento. E eu acho que vale muito a pena. Então, eu deixei o slide ali com a indicação dela, que é para que vocês, então, busquem depois, né, e reforcem esse conhecimento. Essa figurinha mostra, então, um cromatograma, né? Esse cromatograma identifica aí 5 picos, cada pico, né, cada tempo de retenção corresponde a um produto, né, principalmente a um produto que conseguiu ser separado pelo HPLC. Então, percebam que o HPLC, ele vai me dar qual é o pico, como é que eu sei que esse é o CBN, que esse é o CBG, que esse é o THC, que aquele é o CBD. Porque nós usamos, antes de passar a amostra, nós usamos uma substância dita padrão. Então, quando eu passo somente o produto isolado CBD, eu sei que o tempo de retenção dele para essa mesma coluna que eu vou usar vai ser esse tempo aqui, que está marcando aqui com o mouse vermelho. Então, se eu coloquei tantos picogramas e deu uma área com um determinado pico, quando eu passar a minha amostra, que está misturada, o cromatógrafo vai separar e esse pico, exatamente nesse tempo aqui, vai representar o CBD. Esta área, então, vai ser proporcional
a área que foi usada pelo meu componente padrão CBD. Tá? Então, é só fazer uma regrinha de 3 e você consegue saber, né, analiticamente, aproximadamente, né, ou indiretamente, como você preferir o termo, identificar não só qualitativa, como quantitativamente o produto do cromatógrafo. Mas a gente vai mais adiante. Como que a gente vai mais adiante? Aqui, olha só que bonito esse cromatograma de uma solução de um produto de origem vegetal, né? Olha a quantidade de produtos que nós conseguimos separar, né? 45 picos diferentes, ou seja, para eu saber que cada um é o que está escrito aqui, eu precisei também usar a solução padrão e identificar dentro desse tempo de retenção cada um desses picos. Mas para ter certeza total e absoluta, a gente depois trabalha com cada pico separado, né? Aqui ainda estão os picos muito juntos, com o espectro de massas. Então, o espectrômetro de massa, né, que é diferente da espectroscopia, porque a espectroscopia só leu no comprimento de onda determinada coisa. Então, ele vai me dar, né, o dado qualitativo. Mas a espectrometria, ele mede o quê? Ele mede a massa e a carga de cada um daqueles componentes e desse componente fragmentado. Então, sempre que você olhar relação massa-carga, você tem, então, um dado de espectrometria. E aí, então, a gente vai ver agora um pouquinho como é que faz isso. Qual é o grande objetivo, né, desse espectrômetro de massa? Além de identificar o produto, quantificar e caracterizar molecularmente e estruturalmente as amostras com base na sua composição elementar. Então, eu vou identificar compostos desconhecidos. Olha que massa isso, gente. Falando em massa, né? Isso é massa. Como é que eu faço isso? Se ele me dá uma massa molecular, ele vai me dar o valor da massa molecular, vai me dar o valor dos componentes, e existe um banco disponível de informações de diferentes massas, considerando carbonos, nitrogênios, oxigênios e hidrogênios, a gente consegue chegar a uma fórmula estrutural do que pode ser aquele produto identificado pelo massas. Então, além daquilo que a gente conhece, a gente passa a ver coisas que a gente também não conhece. Né? Parece até coisa de NASA, né? Identificar produtos que não são nem desse planeta. Ele também quantifica, então ele elucida propriedades e estruturas das moléculas. Por quê? Porque ele fraciona isso quebrando as ligações. Então, ele determina massa, ele faz análise do sequenciamento de proteínas. Olha que super isso, né? Então, além de eu saber, né, através da biologia molecular, uma sequência, por exemplo, de bases nitrogenadas no RNA mensageiro e saber que aquilo pode ser organizado na forma de proteína com tais e tais aminoácidos, eu consigo então saber a sequência desses aminoácidos e como eles estão ligados entre si através dessa técnica, tá? Lembrem-se que na tabela de código genético, um aminoácido pode muitas vezes ter 4, 3, 5 sequências, 8 sequências diferentes. Então, lembrem-se disso. Né? Além para testagem enorme aí no campo da toxicologia para a parte de doping. Então, aqui o material da Patrícia Brondani é um material bastante importante que traz esse curso que eu falei para vocês aí da espectrometria de massas, e vale a pena vocês fazerem essas aulas extras. Tá tudo aberto, tá aí no YouTube, então aproveitem essa indicação. Então, a espectrometria de massa, ela trabalha como? Ela ioniza essa molécula que foi separada
pelo HPLC, né? É importante eu ter essa separação. E depois, numa área de campo magnético, com uma alta voltagem sendo aplicada a esse produto, ele sofre, então, uma aceleração e é desviado, né, para o campo negativo. Então, quer dizer que a espectrometria de massas só vai trabalhar com substâncias de carga positiva, tá? Esse detector em contato a um campo magnético forte, então, faz com que esse elemento sofra desvios na sua curvatura. E esse ângulo das curvaturas é o que o espectrômetro de massas consegue medir. Quanto maior é a carga, maior é o ângulo e assim por diante, me dando, então, a chamada abundância relativa, né? Sempre o último pico é o pico da minha molécula inteira. Então, por exemplo, aqui eu tenho um produto de massa 100 que foi ionizado, quebrado também em porções menores. Então, de uma maneira mais simples de eu poder explicar para vocês, nós temos aqui, por exemplo, o hexano. O hexano, nós sabemos que o peso molecular é 86. Então, quando passar só o hexano pelo massas, nós vamos ter o último pico de 86, né? Ó, massa, relação de massa-carga, que é o meu produto, vamos dizer assim, íntegro, né? E depois nós temos, né, olhando aqui por essa figurinha, o hexano sendo quebrado, sendo partido em diferentes tamanhos. Então, logo no início, né, ele tem a primeira quebra, né, gerando, então, uma massa molecular apenas de 71. Depois, olha lá, 71, né, perdeu 15 de massa. Depois perdeu 14, fez um elemento de 57, um de 43 e um de 29, assim respectivamente. Tá? Então, a gente consegue, através da tabela de padrões, consegue identificar, né, esses pontos de fracionamento da molécula em função de suas características eletroquímicas, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo para todos, todas e todes e até o nosso próximo encontro. Não deixem de checar o site da professora que foi citado aí para vocês, tá? Beijo!